Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam e, com o rosto triste, um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-lhes, distribuindo. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, nós voltamos, através do Evangelho, para aquele mesmo dia da ressurreição. Estes 2 discípulos de Jesus, que um nós sabemos por conta do Evangelho,
que se chamava Cleofas. O outro, o Evangelho não nos apresenta qual é o seu nome. Isso nos faz pensar que deve ser cada um de nós. Nós devemos colocar o nosso nome neste outro discípulo e, através das Escrituras, ler a nossa vida. Vejam que eles iam para um povoado que era uma distância de 11 quilômetros. Vejam, embora 11 quilômetros não seja tão perto assim, ao mesmo tempo também não demora um dia inteiro para se andar 11 quilômetros. Mas por que isso? Tamanha era a tristeza desses homens que eles estavam indo assim como quem, sabe, está demorando para chegar, sabe, com quem não tem pressa, assim, vamos andando, tipo assim, vamos ver o que vai dar, assim, vamos levando as coisas. E eles iam conversando sobre as coisas que tinham acontecido. Vejam que o Evangelho diz que enquanto conversavam e discutiam. Ora, uma coisa é quando você está conversando, há sempre uma reciprocidade no diálogo entre duas pessoas. A discussão é quando se há pontos que são divergentes. Ou seja, você discute quando você não entende a outra pessoa. Veja, tamanha era a tristeza desses homens, tamanho era a desilusão pela qual eles tinham passado, e por justamente estarem sem Cristo, eles não são capazes nem mesmo de se entender. E por isso, então, acaba entrando assim, como que numa discussão. E é justamente aí que Jesus aparece e se aproxima deles e começa a caminhar com eles. Nosso Senhor aparece para esses homens para que eles fossem, então, testemunhas da ressurreição. Mas, vejam, o modo carinhoso de Nosso Senhor de se aproximar desses homens. Eles vão reconhecer, Jesus começa a caminhar e parece uma coisa um tanto normal. Por quê? Muitas pessoas tinham ido para Jerusalém por conta da festa da Páscoa. Então, era comum que tivessem muitos peregrinos andando de um povoado para o outro. Então, pense só, é igual a andar na rua à noite. Há um certo perigo, né? Ninguém sai aí dando som para ir para a rua andando à noite porque se torna perigoso. Naquele tempo também não era tão fácil assim. Então, era comum que as pessoas se agregassem, se juntarem para caminhar e assim, de certa forma, estar mais seguro. Por isso, então, Nosso Senhor se aproxima desses homens e começa a caminhar com eles. Vejam, Jesus é aquele que sempre caminha conosco. Cristo é aquele que sempre se faz presente na nossa vida. Cristo aparece de uma forma despercebida. Jesus não aparece na frente de ninguém fazendo barulho. Jesus não é aquele que aparece fazendo um estardalhaço. Jesus não chegou a dizer: ei, vocês aí, vocês que estão aí revoltados com o que aconteceu. Jesus vai chegando de mansinho, vai entrando na vida. Ou seja, esses homens não conseguiram ver que era Jesus. O Evangelho diz: eles estavam como que cegos e não reconheceram. Mas por que eles não reconhecem Jesus? Há dois sentidos aqui. O primeiro, que o simples fato da ressurreição faz com que Jesus assuma então um novo corpo. Ou seja, o corpo é transfigurado. Mas o sentido espiritual é que, na verdade, esses homens estavam tão sem fé, esses homens estavam tão tristes, que eles não tinham a capacidade nem mesmo de chegar àquilo que estava na frente deles. Jesus, que era aquele que tinha convivido com eles, que estava com eles, eles não conseguiam enxergar. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós vamos perdendo a fé, a nossa visão sobrenatural vai como que se obscurecendo. Nós não vamos mais enxergando as coisas. As coisas ficam difíceis muitas vezes de encontrar uma saída, de encontrarmos uma solução. E aí nós temos a falsa impressão de que Deus nos abandonou. Às vezes a gente tem a falsa impressão de que Deus não está nem aí para a nossa vida. Quando na verdade
Deus está caminhando conosco, mas muitas vezes somos nós que vamos perdendo a capacidade de enxergar a presença de Deus na nossa vida. Jesus estava ali e eles não conseguiram ver. Então Jesus, como alguém que se interessa pela vida deles, pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? E o Evangelho diz que eles, com o rosto triste, então se refere a Jesus: olha, mas tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? A gente tem a mania de achar que todo mundo tem que saber da nossa vida, né? Sabe, aquele dia que você não acorda bem, você acordou, às vezes cavou a praia no topo, sabe, você já acordou meio mal-humorado, aí alguém pergunta: tudo bem? Você fala: não, tá tudo bem, não. Por quê? Tá vendo? Não tá bem? Como se a pessoa tivesse a obrigação de saber que você não está bem naquele dia. É a forma como que eles tratam Jesus. Você não, que pergunta besta que você está fazendo? Todo mundo sabe o que aconteceu na Jerusalém. Você é o único que não sabe? Pois é, quando a gente está amargurado, a gente tem essa mania de dar patada nos outros. Quando a gente não está bem, a gente tem essa mania, às vezes, de tratar o outro com rispidez. E Jesus estava só querendo se aproximar. E então, eles dizem que Jesus tinha vindo, que tinha sido um grande profeta, e olha só, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Olha, eles pensavam que Jesus ia ser um libertador, não só político, mas também espiritual. Que Jesus ia formar um reino, e Israel, então, seria uma nação soberana. E Jesus, por ser poderoso, por ter a capacidade de fazer milagres, por então ter a capacidade de ressuscitar as pessoas que haviam morrido, eles pensaram assim, que Jesus ia vir transformar o mundo deles de uma forma perfeita. De um mundo onde não houvesse mais tristeza, um mundo onde não houvesse mais desilusão, um mundo onde não se houvesse mais sofrimento. Mas, eles dizem: mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Esses homens estavam desiludidos de Jesus. Esses homens estavam frustrados, porque Jesus não tinha realizado aquilo que eles queriam. Nós também corremos o risco de fazer a mesma coisa. Quando nós sonhamos, quando nós rezamos, quando nós buscamos fazer a coisa tudo certinha, para que Deus possa nos abençoar, e às vezes Deus não corresponde, Deus não faz aquilo que a gente pediu, Deus não faz aquilo que nós esperávamos, a gente se frustra com Deus, e por isso muitas vezes sente tristeza, e por isso então abandona o caminho, quer ir embora, quer se distanciar de Jesus. Ora, então Jesus dá uma invertida neles, porque diz: olha, mas vejam, não era necessário que Jesus passasse por todas essas coisas? Então diz que Jesus mesmo diz que ele, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras. Na verdade, Jesus está chamando uma atenção deles, porque ele queria dizer assim: olha, se vocês tivessem sido fiéis a Deus, vocês teriam percebido naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus pregou. Por quê? Nosso Senhor já tinha anunciado que ele iria ser entregue na mão dos homens, que ele iria padecer, mas que ele ressuscitaria. A gente tem a mania de pegar a palavra de Deus e enxergar só aquilo que a gente quer. Ou a gente tem mania de pegar a palavra de Deus e querer só pegar aquelas coisas que nos agradam. E a gente finge que não vê aquelas coisas que muitas vezes nos incomodam. Porque, olha, Jesus não tinha enganado aqueles homens. Jesus já tinha dito que ele teria que passar. Mas aqueles homens, por estarem tão presos dentro de si, numa ideia de Jesus, não foram capazes de reconhecer a ressurreição do Senhor. E por isso que, mesmo que Jesus estivesse na frente deles, eles não conseguiam enxergar. Ou seja, Jesus está quebrando o ídolo que eles tinham criado dentro deles. A
aquela imagem de um Deus que deve vir para fazer a nossa vontade. Jesus está dizendo. Ele falou disso, ele explicou isso nas Escrituras. E então, eles chegaram, enfim, ao povoado de Emaús. Jesus faz como que de conta de quem vai adiante. Eles, porém, por ter gostado da conversa, insistem para Jesus ficar, dizendo: olha, Senhor, já está tarde, perigoso andar por aí à noite esse povoado. Olha, o Senhor quer dar uma chegadinha aqui? Vamos aqui nesse povoado, vamos ficar com a gente? Jesus, então, entra com eles, e quando eles sentam à mesa, Jesus toma o pão, abençoa, partiu e deu os discípulos. Nesse momento, no momento que Jesus parte o pão, eles reconhecem quem é Jesus. Na hora que Jesus então parte o pão, eles, como que se caíssem as escamas no seu olhar da fé, e eles pudessem então reconhecer Jesus. O que está por trás desse evangelho nada mais é do que uma explicação do que é a Santa Missa. A missa sempre teve esse esquema. Sempre na primeira parte, nós estudamos o Antigo Testamento, nós sempre cantamos um salmo, sempre lemos então uma leitura do Novo Testamento. E no Evangelho e na homilia, é o momento em que Jesus vai nos explicando, é o momento em que Jesus vai como que abrasando o nosso coração para que nós possamos entender tudo aquilo que Deus tem a nos dizer. E depois de escutar as Escrituras, Jesus parte o pão. É o que vai acontecer na missa. Mas por que é que Jesus, então, desde o começo, não falou para eles, dizendo: olha, sou Jesus que apareci aqui para vocês? Por que Jesus simplesmente não chegou e falou assim: ó, vocês estão iludidos, olha, volta para Jerusalém, que eu ressuscitei? Porque Jesus queria fazer com que eles entendessem a Escritura e entendessem, sobretudo, o que é a Eucaristia. Porque, lembra, o começo do Evangelho mostrou que aqueles homens estavam tristes, desanimados, desiludidos, porque eles tinham perdido Jesus. E agora, no final do Evangelho, eles estão alegres. Por quê? Porque eles se encontraram Jesus. A Eucaristia é a forma que Deus encontrou para permanecer conosco. A missa é a forma com que todas as semanas, todos os domingos e até mesmo todos os dias nós possamos nos encontrar com Jesus. Ao repartir o pão, ao entregar, ao abençoar, Jesus se faz presente na nossa vida. Há muitos modos de Deus se fazer presente na nossa vida: pela presença das pessoas, pela leitura sagrada, por um livro espiritual, por uma música. A forma com que Jesus se faz presente na Eucaristia é a presença real. É mesmo o Cristo que senta conosco. É o Cristo mesmo que vem ao nosso encontro, que se revela a nós, que se mostra a nós. E por isso, então, esses homens são tomados de uma alegria, e aquele caminho que eles tinham demorado um dia inteiro para percorrer, eles voltam para Jerusalém como que um dia. Porque vejam só, eles já estavam no final, o dia estava terminando, mas eles foram correndo. Tamanha foi a energia que eles receberam, tamanha foi a força que a Eucaristia deu. Eles então conseguiram caminhar. Meus irmãos, a Eucaristia é a força da nossa vida. A Eucaristia é aquilo que, quando nós estamos desanimados, tristes, desolados com esse mundo, nós somos alimentados por esse pão e nós tomamos um novo fôlego. Aquela vida que às vezes a gente ia levando como que arrastando, ia levando como que de qualquer jeito. De repente, quando a gente recebe a Eucaristia, nós recebemos uma força que não é nossa, é uma força própria de Deus. E nós, por isso então, nós conseguimos caminhar e anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Eles chegaram então, junto com os 11 discípulos, e disseram: realmente, o Senhor ressuscitou. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. É isso que nós precisamos testemunhar no mundo no qual nós vivemos: que Cristo ressuscitou e que Ele apareceu a nós e que continua aparecendo na nossa vida. Nós precisamos ser, como o Padre disse,
Um dos discípulos era Cleófas, o outro era você. Você precisa ir para o mundo. Você precisa anunciar às pessoas que Jesus ressuscitou e que Ele vive verdadeiramente. Porque Ele vive primeiro dentro de você, na força da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.